Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, agora são 8 horas e é uma alegria podermos estar com a palavra de Deus nesse momento. Podermos juntos, uma alegria para a minha vida, poder compartilhar com você esse tempo de reflexão dentro da palavra de Deus, esse devocional. É uma alegria mesmo não estando juntos fisicamente, não é? Cada um faz o seu acesso online ou depois vê esse vídeo, visualiza, mas é muito bom estarmos juntos. 1 João capítulo 3, versículos 9 e 10. 1 João capítulo 3, versos 9 e 10 é o texto de hoje que nós queremos estar compartilhando com os irmãos e vendo lindas lições, né, que a palavra de Deus tem para a nossa vida. 1 João 3, verso 9 e 10. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Texto muito significativo, quando nós olhamos desde o versículo 1, quando nós estamos falando, né, nesse capítulo de 1 João sobre as manifestações espirituais dos filhos de Deus, e nós vimos que a primeira manifestação é uma manifestação interna, que é a certeza que nós temos de filiação espiritual. Eu sou de Jesus, pertenço a Jesus, sou filho de Deus, como o próprio Jesus disse, e João escreveu lá em João 12, que a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o filho de Deus, ele tem essa comunhão com Deus, e a segunda manifestação espiritual que nós vemos, que temos trabalhado toda essa semana, desde sábado passado, é que um filho de Deus, ele luta contra o pecado. Então, a manifestação, ela envolve o quê? A luta contra o pecado. Bom dia mais uma vez aos que estão aí presentes, né, ao vivo aí. Deus abençoe suas vidas e suas famílias, tá? Então, a luta contra o pecado. E deve ser uma característica nossa lutarmos contra aquilo que é errado na nossa vida. Eu não posso me acomodar, eu não posso estar não me importando com aquilo que é pecaminoso. Eu tenho que lutar contra, porque o pecado, eu não pertenço ao pecado e o pecado também não deve fazer parte habitual da minha vida. O texto bíblico que nós lemos, ele tem caminhado já desde o versículo de número 4, quando começamos a ver sobre a luta contra o pecado. Vimos várias coisas e temos visto, e vamos concluir hoje, versículos 9 e 10, esse último bloco de luta contra o pecado, que a luta contra o pecado, ela acontece porque na minha vida existe um diferencial que é Jesus Cristo. O versículo começa assim, olha, não é? Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. O nascido de Deus foi gerado ou produzido, a vida espiritual em Deus. Este é o diferencial. O texto que eu falei de João, no versículo 12, quando diz que todos que o receberam foram feitos filhos de Deus, o versículo 13 diz assim, olha, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascidos de onde? De Deus. Então, o que é esse nascimento? É uma vida espiritual com Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 diz que antes de Jesus nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus veio e nos deu vida. Então, esse nascimento, eu sou nascido de Deus, como diz o texto bíblico, então esse nascimento é o diferencial. E diz o texto ainda, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. Essa semente de Deus, ou seja, uma geração espiritual completa. A palavra semente aí quer dizer todo, ou realmente, como a força para nascer, ou aquilo que acontece, pode ser usado para outros termos, inclusive na questão humana. Então, o que?
eu sou nascido de Deus, há um DNA espiritual que é passado para a minha vida da parte de Deus. Quando eu abro meu coração, confesso meus pecados, reconheço meus pecados, peço perdão a Deus e Ele passa a habitar a minha vida. Então, essa pessoa, o quê? Eu sou nascido de Deus, eu fui gerado por Deus, sou semente de Deus, como diz bem o texto aqui, né? Pois a semente de Deus permanece nele. E a semente, o que acontece com a semente? A semente, ela gemina e vai crescendo. Ela vai crescendo. E ela vai tomando conta, o quê? De todas as coisas. Uma árvore, né? Uma hortaliça, uma planta que vai crescendo. Então eu não posso, de forma alguma, me aliar com aquilo que é errado, porque diz aqui, olha, a semente de Deus permanece em ele e ele não pode continuar no pecado. A palavra aqui quer dizer não peca como hábito, não peca habitualmente. Porque existe um diferencial, que é mudança de vida. Não pode continuar pecando, por quê? Porque é nascido de Deus. Existe no coração do salvo em Jesus o desejo intenso de luta contra o pecado na vida. Existem muitas coisas que às vezes vêm diante dos nossos olhos, nas nossas mentes, e esse negócio de dizer, o inimigo colocou na minha mente, o inimigo não tem poder para colocar nada na mente da gente não, porque o único que é onisciente e onipotente é o Senhor. Então, como diz Tiago, cada um é tentado pela própria cobiça. Então, quantas vezes, né, há uma tentação de uma forma ou de outra, cada um enfrenta e sabe dos seus problemas, das suas lutas. Quando olhamos para isso, o que a Bíblia diz aqui? Que diante disso eu vou lutar contra esse sentimento, eu vou lutar para não realizar aquilo que eu intento muitas vezes no meu coração. Agora, se eu não tiver força, se eu me entregar ao pecado, se eu sei que algo está errado e eu continuar fazendo aquilo que é errado, aí eu tenho que perguntar, não, mas espera aí um pouquinho, eu sou nascido de Deus? Toda pessoa que é crente em Jesus, salva em Jesus, que entregou a vida a Jesus, que Jesus limpou com sangue, que purificou espiritualmente, tem o desejo de lutar contra o pecado e não quer pecar. Peca por acidente, peca por fraqueza, mas o desejo é não pecar. Por isso que é diferente. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sou um religioso que faço parte de uma instituição, que sou membro da igreja, batizado, cumpro meus feitos. Não, eu sou uma pessoa nascida de Deus. E porque sou nascido de Deus, aí, consequentemente, essa semente espiritual que está na minha vida, ela vai crescer, vai brotar. E eu vou lutar contra o pecado diariamente na minha vida, a cada instante. E essa manifestação, como diz então o versículo número 10 do texto, ela é visível. Diz assim o versículo 10, ele fala sobre filhos de Deus e filhos do diabo. O diabo tem filhos? Não tem filhos espiritualmente. Isso aqui é uma forma de expressão de João. Aqueles que seguem o diabo. Como Jesus vai dizer lá também em João 8:44, que o diabo é pecador, é mentiroso desde o início, né? E ele vai dizer que aqueles que seguem fazem a mesma coisa. Então, o diabo não tem filhos espirituais, mas é aquela forma de João dizer o que? Os que seguem a ele. Agora, Deus tem filhos, Ele nos faz novas criaturas, filhos dele. Então, os filhos de Deus, diz aqui que manifesta assim, quem não pratica a justiça não é de Deus, mas nem quem não ama seu irmão. Então, trazendo para a questão positiva, né, tirando o não ali, né, os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça de Deus, aquilo que é certo diante de Deus, não a justiça segundo os nossos olhos, mas aquilo que é justiça de Deus, aquilo que está na palavra do Senhor. Então, esses são os filhos de Deus. E aquele que ama o irmão, ama o próximo, ama o irmão em Cristo e o próximo com o amor de Deus. A palavra que tem aqui é agapon, que vem de ágape. Amor sem interesse. O amor, o quê? Altruísta. E ele fala também, João, dos filhos do diabo. O filho do diabo é aquele que não pratica justiça. Diz aqui, versículo 10, né? Os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. Então, os filhos do diabo não praticam justiça, não são de Deus, não amam o irmão. Ou seja, vivem em rebeldia espiritual diante do Senhor. Então vem uma reflexão muito séria para a minha vida e para a sua. Lutar contra o pecado é transparecer espiritualmente
aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que você é em Cristo Jesus. Quando lutamos com o pecado, nós estamos manifestando aquilo que nós somos. Se você luta contra o pecado, você é de Deus. Se alguém luta contra o pecado, é de Deus. Se não luta, de quem é? E é muito direto, de quem você é? De quem, o que a sua vida manifesta? Só luta contra o pecado quem tem Cristo como diferencial na sua vida. Isso se demonstra em comunhão com Deus, em práticas que demonstram que Jesus está na vida, em uma espiritualidade contagiante, em manifestações de que Jesus é o nosso diferencial. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs e todos que estão participando desse vídeo, você tem esse diferencial na sua vida, ele se chama Jesus Cristo. Quando o diferencial Jesus Cristo está na vida, tudo muda. Os desejos mudam, a vida muda e toda a vida tem um desejo imenso de lutar contra o pecado. A minha luta contra o pecado está fundamentada na reconciliação espiritual feita por Jesus no meu coração. Eu fui salvo por Jesus. E minha luta contra o pecado tem esse diferencial. Eu sou uma nova vida espiritual em Cristo Jesus. Como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo passou, tudo agora é novo, porque está em Jesus. Que maravilhoso saber que Jesus faz essa obra transformadora na nossa vida. Eu quero convidar você a colocar seu coração diante de Deus. Nós temos muitas lutas, nós temos muitos dissabores, muitos desafios. E quantas vezes nós sucumbimos ao pecado por causa da fraqueza do nosso coração? Somos fracos, somos. Mas a nossa força espiritual está em Jesus Cristo, no Espírito Santo que Ele deixou ao nosso coração, que Ele está em nós. E podemos ter forças nele. Eu convido você a buscar suas forças em Jesus para lutarmos contra o pecado. Se você tem lutado contra alguma coisa, ou se você está sendo vencido por algum ato pecaminoso, algum desejo que tem no seu coração, alguma coisa que você tem repetindo, é reticente na sua vida, repete, repete, repete. O Senhor Jesus nos convida à libertação, à alforria, a dependermos dele, entregarmos nossa vida a ele e dizermos: Jesus, cuida do meu coração. Eu quero lutar contra o mal. Às vezes está na família, vamos lutar contra. Às vezes está até na igreja, vamos lutar contra. Precisamos lutar contra o pecado. Vamos orar? Vamos orar, né? Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso diferencial. Jesus Cristo, o Salvador, aquele que com o brado de vitória de está consumado, entregou a vida por nós pecadores e no domingo pela manhã ressuscitou, selando, ó Pai, a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, a vitória do perdão sobre o pecado. Obrigado, Pai, obrigado por Jesus. E obrigado, Pai, por tudo que Ele fez pela nossa vida. E pedimos, ó Pai, que isso aconteça de forma maravilhosa na nossa vida, que nós lutemos contra o pecado. O Senhor sabe das nossas fraquezas, todos nós as temos, mas, ó Pai, a nossa força está no Senhor. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que sejamos aqueles que lutam contra o pecado na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, no ambiente de trabalho, onde estivermos, na comunidade de fé, ó Pai, na igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que façamos isso para a glória do seu nome. Ó Pai, a vida de santidade é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, trabalhe em nós e nos ajuda a viver para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Ó Deus, nós vivemos num mundo atolado no pecado, morto no pecado. Num país, ó Pai, onde a corrupção ela se mostra em todas as formas, quer nos atos governamentais, quer no jeitinho brasileiro que muitos dão, na desonestidade de empregados, de patrões, na desonestidade de tantas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, cura desse mal, ó Pai, liberta-nos desse mal. Ó Pai, cuida, ó Pai, de outras formas, ó Pai, o domínio pecaminoso que há diante dos nossos olhos na sociedade, a imoralidade, ó Pai, a imoralidade sexual, as drogas, ó Pai.
Ó Pai, tanta coisa que nós vemos, ó Pai, abusos, violência, abusos contra crianças, abusos contra pessoas de classe social inferior, abusos contra em nome de Jesus, ó Pai. Por favor, que lutemos contra todo tipo de pecado e ajude-nos a viver para a sua glória. Por favor, ó Pai, precisamos disso, precisamos. Cuide desse nosso dia, dessa nossa sexta-feira. Ó Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que a nossa vida seja uma expressão da glória do seu nome, ó Pai. Abençoa nossas famílias. Ó Pai, cura os enfermos que estão tanto necessitando do Senhor, aqueles que estão com o Covid-19, há vários pastores, irmãos em Cristo que estão infectados. O Senhor cuide de todos eles, ó Pai. Ó Pai, aqueles que não são irmãos na fé, mas são queridos, ó Pai, precisam, ó Pai, aqueles outros que nós nem conhecemos, mas precisam ser curados, que o Senhor haja, Pai, com poder. A vacina, ó Pai, precisamos tanto do término para a imunização da população, ó Deus. Cuida disso para nós, ó Pai, age, pois precisamos. Cuida dos demais enfermos que estão em tratamento de câncer e precisam de milagre do Senhor, de cura. Ó Pai, nós lembramos de tantas pessoas, do Pedro, ó Pai, da Nicole, da Estelinha Mendes, ó Pai, a Juliana e tantos outros, ó Pai. A lista é enorme, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, age com misericórdia, com favor. Cuida do emprego de cada vida, dos que estão precisando de emprego. Abre a porta, ó Pai. Cuida da renda de cada família, ó Pai. Cuida da nossa nação, da economia. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos para o único que pode solucionar. Cuida, ó Pai, da igreja. Cuida dos seus servos. Cuida, ó Pai, dos filhos do Senhor, que sejam discípulos que façam outros discípulos. Nos ajuda, Pai. Faz um avivamento espiritual acontecer nas nossas vidas, porque precisamos. Ó Deus, precisamos e precisamos. Nos ajuda, Pai. Dá-nos firmeza na sua palavra, dá-nos firmeza, Pai, nos princípios da sua palavra e nos ajuda a lutarmos contra todo tipo de mal para a glória do seu nome. Cuida, Pai, abençoa e dirige. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se ele edificou a sua vida, compartilhe com outros, para que outros sejam edificados também. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.